quer ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso, uma vida feliz. Então, eu te aconselho a prestar bem atenção no que eu vou falar, porque eu vou te passar o segredo da fé. E se você colocar em prática, pode ter certeza, sua vida vai mudar. E talvez se sua vida financeira, a sua vida familiar, a sua vida sentimental não tem sido aquilo que você gostaria que fosse, então você vai prestar bem atenção. Porque talvez a sua vida ela está resumida em apenas uma palavra. Primeiro. Primeiro. E a primeira pergunta que eu te faço é: quem você tem colocado em primeiro lugar? Ontem, uma senhora procurou ontem na reunião da noite, procurou o pastor. E ela perguntou pro pastor. E ela falou pro pastor que ela está indo em uma outra denominação evangélica. E lá ela tem muita música, lá tem muito louvor, lá ela sente muita emoção, mas que espiritualmente ela vive vazia. E tá com 3 quartas-feiras que ela tá indo em uma de nossas reuniões, tá com 3 quartas-feiras. E ela ouviu o pastor falar sobre a obediência à palavra de Deus. E ela ouviu isso e ela tá passando um problema na casa dela, com o marido dela. Claro, não é o marido dela, é uma pessoa que mora com ela. Ela tá passando um dilema com ele, porque ele a procurou recentemente para que ela viesse cometer um crime. E ela chegou pro pastor e perguntou pro pastor o que ela deveria fazer. E o pastor pegou e perguntou, falou para ela. Falou para ela que quem deveria decidir teria que ser a fé dela e não ele. Porque o pastor não pode querer que você faça uma coisa que ele faria. Do mesmo jeito, o pastor não pode fazer uma coisa que você quer. Porque a fé é individual e cada um tem a sua. Então, baseado nisso, você pode ver que nos evangelhos, tudo que Jesus fazia pelo povo, ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Tudo ele dizia: é a sua fé. Então, baseado nisso, o pastor falou para ela. Mas ela é uma pessoa que ela é convertida. Mas ela, por conhecer a palavra de Deus, ela não queria desagradar o marido dela. Mas, ao mesmo tempo, ela estava com a consciência pesada porque ela sabia que iria desagradar a Deus. E por isso, houve esse conflito. A palavra de Deus diz que Jesus ele fala em um dos seus evangelhos, ele diz uma passagem muito interessante. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Jesus disse isso. Então, quando Jesus disse isso, ele disse quando o povo dele foi libertado. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer para o povo para colocar ele em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
Talvez, minha amiga, meu amigo, seja isso que esteja faltando na sua vida. Talvez a sua vida ainda não mudou porque você não tem colocado Deus em primeiro lugar, sabe? Mas talvez seja por isso que seu marido ainda não mudou. Talvez seja por isso que seu filho ainda não mudou. Talvez seja por isso que a sua vida continua a mesma coisa. A sua namorada, a sua mulher não mudou ainda. Por causa disso. Por causa do seu testemunho. Sabe por que ela não mudou ainda? Porque você tem agradado mais a ele do que a Deus. Você é convertido. Você conhece a palavra de Deus. Você conhece o certo e o errado. Mas com medo de perder o seu marido, você pega e se submete a coisas que você sabe que é errado. Você sabe que à luz da Bíblia, Deus condena. Mas mesmo assim, você, para agradar seu marido, com medo de perdê-lo, você pega e faz. Então como é que você quer que seu marido mude? Como é que você quer, senhora, que seu filho mude, se você agrada mais a ele do que a Deus? Como é que você que é convertido, qual o testemunho você vai passar para o seu marido? Você que é convertido, qual o testemunho que você vai passar para o seu marido? A primeira coisa que ele vai pensar é o seguinte: se ela se diz que é de Deus e está fazendo isso, imagine se não fosse. Então tá aí a razão porque ele não muda. Tá aí a razão. Tá vendo essa senhora que eu contei agora? Essa senhora ia cometer um crime que ela poderia ser até presa só para agradar o seu marido. Você tá entendendo? Esse pastor a quem eu citei agora, ele, uma certa vez, a mulher dele chegou para ele e disse para ele que ia largar ele, ia se separar dele. Se ele não mudasse, ela iria separar dele. E não porque ela queria largar ele, não é isso. Mas sabe por que ela queria largar ele? Porque ela sabia que se ele continuasse levando a vida que ele estava levando, ela nunca iria ser feliz no relacionamento dela. Ou seja, esse relacionamento dela não estava acrescentando nada de Deus na vida dela. Então o que ela ia fazer estando com um homem que, em vez de levar ela mais e mais a Deus, estava a afastando? Então ela deu um ultimato para ele, que se ele não mudasse, ela iria largar ele. E hoje, mas ela fez isso porque Deus passou a ser o primeiro na vida dela. E hoje, eles são casados há 20 anos. Hoje são felizes, são abençoados. Mas porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Talvez você, a sua vida financeira, não está como você queria, como eu falei a princípio. Talvez você está aí desempregado, talvez você tenha um próprio negócio, mas as coisas não estão andando. Você é dizimista? Você é dizimista? Porque se você não for dizimista, então você não está colocando Deus em primeiro lugar. Como é que você quer colocar Deus em primeiro lugar se você não é dizimista? Você tem que ser dizimista para que Deus venha te abençoar. Ou seja, como é que você quer ser honrado por Deus se você não honra com todo o dízimo? Ou às vezes, você dá um dízimo hoje, amanhã pega num dinheiro e não separa o dízimo. Ou seja, você só dá o dízimo quando quer. Mas você quer que Deus a abençoe a todo tempo. Não tem como, minha amiga, meu amigo. Se você quer ser honrado por Deus, você tem que honrá-lo. E você faz isso quando você obedece à palavra de Deus. Então, esse é o segredo da fé. Esse é o segredo da fé. Ou seja, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele só vem aquelas pessoas que o colocam em primeiro lugar. Porque se você não coloca Deus em primeiro lugar, minha amiga, meu amigo, então você vai passar anos e anos gemendo, urrando, até o dia da sua morte. Então, se você quer ter uma vida abençoada, transformada,
você tem que colocar Deus em primeiro lugar. E faz isso aqueles que obedecem a palavra dele. Tá certo?